Hoje eu quero falar sobre grandes nomes e personagens do Antigo Testamento que, apesar de eles serem conhecidos e respeitados, reverenciados em algumas culturas, esses grandes nomes, eles não tiveram nenhuma contribuição, ou seja, contribuições notáveis para o planeta e para a humanidade, contribuições de impacto para o planeta. Embora suas histórias tenham atravessado séculos e milênios, nós percebemos que nós conhecemos apenas porque está aqui. E não porque eles tiveram feitos grandiosos que mudaram a direção do universo ou que mudaram a humanidade por causa dos seus feitos ou por causa das suas invenções. Como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Enoque, Moisés, ou seja, grandes personagens de grande destaque. Nós os conhecemos apenas por causa de uma história relatada em um livro e não porque eles tiveram grandes contribuições que marcaram a sua época e que marcaram os seus tempos, e por isso lembramos eles por causa dos seus feitos, mas porque eles ficaram apenas registrados em um livro. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: qual foi a contribuição que esses homens fizeram para o planeta, para a humanidade? Contribuição de peso, contribuição de impacto, contribuição que ficaram registrada, que eles fizeram, e isso de alguma maneira ajudou a humanidade. Mudou a humanidade ou contribuiu para o desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, um exemplo aqui, a Bíblia diz que Moisés, um dos personagens que eu citei aqui, Moisés ele teve todo o conhecimento e ciência do Egito antigo, ou seja, em questão de ciência, em questão de conhecimento, segundo a Bíblia, Moisés ele tinha um vasto conhecimento, além de ter o conhecimento egípcio, da ciência do Egito, ele também foi um homem que foi escolhido pelo próprio Deus, com grande capacidade mental, mas só que nós não vemos nada, nenhuma contribuição que Moisés tenha feito e que tenha mudado a cara da humanidade, que são lembradas até hoje, a não ser pela história que o livro conta a respeito dele. Enquanto nós vemos aí no mundo secular outros personagens que jamais os nomes deles são citados aqui, vou citar um pouco mais adiante, de personagens que o nome deles não estão colocados aqui dentro da Bíblia e nem das histórias bíblicas, mas foram considerados também como ateus, mas tiveram grandes contribuições que mudaram a cara do universo, do mundo, e que são lembrados até hoje pelos seus feitos. Então se fala aqui, numa história contada ali a respeito do êxodo do povo de Israel, sobre uma arca da aliança, um objeto que é muito respeitado e reverenciado entre a comunidade evangélica, mas nunca ninguém se viu o paradeiro dessa arca, ninguém sabe notícia dessa arca. Se ouve falar também que um homem chamado Noé, ele fez uma grande embarcação, uma embarcação capaz de caber ali um exemplar de animal de toda a face da terra, macho e fêmea. Só que pela sua magnitude, pelo seu tamanho, nós não encontramos também nada a respeito disso e nunca ninguém se viu esse feito por Noé. Além disso, também temos a história, também lá do livro de Êxodo, sobre um povo que ficou dentro do Egito durante um período longo aí de 400 anos, para você ter uma ideia. Só que não se tem evidências realmente plausíveis desse povo que ficaram lá tanto tempo, em milhares de hebreus no Egito. Entre os melhores pesquisadores não se há prova de que realmente esse povo ficou lá no Egito. E eu poderia citar aqui o nome de pesquisadores, igual, por exemplo, o diretor do Instituto de Arqueologia de Tel Aviv, e ele afirma realmente que isso, na verdade, nunca existiu, que um povo
com milhares de pessoas, milhões de pessoas estivesse ali cativo no Egito durante um período de 400 anos. E em contrapartida, nós temos agora os egípcios, que têm atestações das mais variadas de que esse povo tiveram grandes contribuições para a humanidade até os dias de hoje. E se a gente for falar de algumas delas aqui, nós temos as pirâmides como prova do Egito, como prova da existência dos egípcios e também das suas invenções que mudaram o planeta e trouxeram ali algumas invenções que tanto ajudou a população, que mudaram a humanidade dos seus tempos, e essa mudança elas são vistas até os dias de hoje. Os egípcios, por exemplo, desenvolveram a astronomia e trabalharam em um desenvolvimento do calendário, por exemplo. Desenvolveram também os pergaminhos e papiros, que tiveram grande importância para o seu tempo, para a sua época, como para todos os tempos a partir deles. Os egípcios tiveram a contribuição que depois todas as civilizações elas fizeram uso desse material, e que hoje nós, de uma forma mais moderna, nós temos a forma de livros e caderno, mas que vem das invenções dos egípcios há milhares de anos atrás. E quando nós falamos aqui desses grandes homens ali, que eu citei aqui, entre Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, nós não vemos nenhuma atribuição histórica que pudesse mudar a cara da humanidade através de suas intervenções, através de suas invenções, através de suas descobertas. E se a gente analisar aqui ainda um pouco mais, nós vamos encontrar outras civilizações que foram mais antigas do que o egípcio, por exemplo, mais antiga do que os judeus, os hebreus, por exemplo, que tiveram grandes contribuições que mudaram a cara do mundo até os dias de hoje. E eu vou falar aqui a respeito dos sumérios. É isso mesmo, os sumérios, uma das primeiras civilizações que temos da história, se não for uma das primeiras civilizações da história que tiveram contribuições gigantescas e fantásticas que são usadas até os dias de hoje. Esses sumérios, eles são datados aí aproximadamente aí mais de 2000 anos antes dos hebreus, e que fizeram e que tiveram um marco sólido e consistente na humanidade. E se a gente então começar a analisar as invenções que esse povo tiveram para a humanidade, que mudaram realmente a cara da humanidade, vamos colocar primeiro a escrita, foi os sumérios que desenvolveram a escrita através da escrita na argila, a escrita cuneiforme, que mudou, na verdade, todo o conhecimento da humanidade através da escrita. Foram ali os primeiros que construíram o primeiro carro, a roda, porque eles inventaram também a roda. A primeira cidade foi também construída ali pelos sumérios. Todo o sistema de irrigação também foi ali desenvolvido pelos sumérios. O primeiro sistema ali de contagem do tempo, o sistema de assembleia legislativa também foi inventado ali pelos sumérios. O primeiro manual de medicina também foi inventado ali pelos sumérios. E nós vemos que a lista é grande, várias contribuições. Esse povo, mesmo sendo considerado um povo politeísta, ou seja, que eles tinham um panteão de deuses, acreditavam em várias divindades, eles tiveram grandes contribuições que são notáveis até os dias de hoje, enquanto nós vemos um povo aí que é muito reverenciado esses nomes, e eles não tiveram nenhuma contribuição relevante para a humanidade. Quando nós vemos alguma coisa que muitas pessoas até podem atribuir a esses homens que eu disse aqui, bíblico, nós podemos ver que, na verdade, não foram, talvez muitas delas não foram invenções desse povo, mas sim uma cópia e um plágio de grandes invenções e eventos que que foram descobertas por povos muito mais antigos ainda do que os hebreus. Então, quando nós olhamos para os patriarcas e profetas, o que nós encontramos, na verdade, é um povo desenvolvendo a sua crendice e as suas loucuras a respeito de suas histórias que ficaram registradas
no livro escrito aqui chamado Bíblia, que era uma história particular desse povo, mas eles não tiveram nenhuma contribuição de importância e relevância que pudesse mudar a cara da humanidade e a cara do planeta através de sua sabedoria, através de suas construções. Então, quando nós vemos hoje alguns pregadores, alguns expositores da palavra, da Bíblia, que vai em algumas tribunas, em grandes púlpitos, falar a respeito de algumas proezas que esse povo do Antigo Testamento eles faziam, nós percebemos que ele fala ali o foco central desse povo e ele quer trazer a ideia desse povo para os dias de hoje. Quantas vezes você, não sei se você é evangélico, você já foi, você já ouviu alguma pregação de alguns pregadores fazendo ali uso da Bíblia para contar a história desse povo, e eles exaltam muito aquela questão em que, por exemplo, o mensageiro lá, o pregador, ele vai pregar num lugar e ele fala o seguinte, né, conta aquelas histórias de que o anjo do Senhor foi lá no arraial dos assírios e numa noite ele matou 185 mil pessoas, apenas uma noite. Aí o povo dá glória a Deus, né? Olha só, uma situação de tragédia, de morte, o povo se alegra com isso, porque na verdade era uma das maiores contribuições que nós vemos aqui é quando esse povo entrava no território inimigo e massacrava as pessoas de uma forma geral, a população, a civilização, né? Então nós vemos aí os pregadores falando, nossa, aí o exército de Israel foi lá e eles mataram 100 mil pessoas e mataram 30 mil pessoas numa noite e Deus mandou eles invadir o território. Quando eles invadiam o território, eles matavam homens, matavam mulheres e matavam criança, porque esses homens e mulheres e criança não queriam aceitar o Deus dele como Deus verdadeiro. E quando eu falo aqui de assassinato, esses crimes eram praticados entre pessoas da mesma família e do mesmo sangue, filho de um mesmo pai. E a pergunta que eu faria para você aqui agora é se você teria coragem de matar um da sua família, um filho ou irmão, só porque ele não praticava, só porque ele não acreditava e não praticava a mesma fé que você pratica? Então, quando nós olhamos para a história dos hebreus, nós não vemos nada que pudesse contribuir para a evolução do ser humano, ou a evolução da humanidade e da sociedade como um todo. Ou seja, nenhum feito plausível e palpável que trouxesse ao ser humano uma consciência de evolução para a sua espécie, como alguns nomes que eu já tenho citado aqui. E hoje, o ser humano precisa evoluir. Mas não vai evoluir enquanto eles tiverem como sagrado essas histórias que fizeram parte de um antigo povo que não tem nada a ver com o resto da humanidade. Ou seja, um povo que sempre mostrou intolerância contra qualquer outro povo que não servisse o mesmo Deus, que não praticasse os mesmos rituais. E eles tiveram uma percepção individual e particular de um Deus. E eles trouxeram isso para a sua cultura. E todas as pessoas e todos os povos que não acreditassem como eles e não fizessem o pacto com Deus como eles faziam, eles dizimavam, na verdade, milhares e milhares de pessoas por não ter a mesma concepção do que eles. Então, veja só, foram essas as contribuições que nós vemos em larga escala no Antigo Testamento, é claro, que um cristão assíduo, ele não vai olhar por esse lado, porque ele já tem na sua mente essa concepção religiosa que não permite que ele pense diferente do que é explicado para ele. Ele não tem a liberdade de entender e de compreender a verdade absoluta que está aqui. E talvez ele não trafegue nesse mesmo caminho que eu estou mostrando, mas também é a pura realidade. E nada do que eu estou falando é invenção minha, são de estudos que eu fiz aqui a respeito desse livro e constatei que realmente é assim. E se você analisar essa mesma ideologia traçada pelo povo do Antigo Testamento, ela veio perpetuando nas gerações que se seguiram.
Se você olhar, por exemplo, na instituição do cristianismo, no qual eles tiveram base a respeito do Cristo, de Jesus e também de todo o Antigo Testamento, perceba que ali na instituição do cristianismo havia uma intolerância muito grande. Aqueles que não professassem a fé, a religião que estava sendo estabelecida, ele era passivo de morte, de tortura, porque não professava a fé do que o império vigente, o Império Romano, estava estabelecendo. Isso não parou por aí. A gente sabe que não parou. Mais adiante, na Idade Média, nós percebemos lá a Guerra Santa, nós percebemos também a Idade Escura, em que milhares e milhares de pessoas foram mortas porque não professavam a mesma fé que depois o catolicismo estava implantando. Mas isso não era uma ideia fixa ali, inventada pelo catolicismo, mas sim uma ideia que já vinham de povos muito mais antigos desse povo que eu acabei de citar aqui, de grandes nomes do Antigo Testamento, deixando como herança aí uma grande destruição através de suas intolerâncias, mas não que eles tiveram contribuições positivas para o planeta que mudasse a cara da humanidade para melhor. E que essa herança também do povo judeu, do povo de Israel e do cristianismo, ela reflete hoje nas religiões um pouco mais diferente, com uma cara diferente, mas ela também acontece. Em contrapartida, nós temos aqui também algumas pessoas que foram consideradas ateus pela sociedade e outras que se declararam ateus também, só que tiveram grande importância e tiveram grande relevância, até uns que não se consideravam ateus, mas também não são personagem bíblico e que trouxeram uma mudança significativa para a humanidade. E eu poderia dizer alguns nomes aqui, como, por exemplo, Freud, como Stephen Hawking, como Thomas Edison, Albert Einstein e dezenas de outros nomes. Embora um sendo considerado e assumido ateus, eles fizeram contribuições que mudaram a cara do mundo e do planeta até os dias de hoje, e eles são reconhecidos e são ovacionados ali pelos grandes feitos que eles tiveram na humanidade. Mas a verdade é que alguns deles, não é que eles não aceitavam uma divindade. Acontece que para eles era incoerente ter uma divindade assim como foi pregada e que era reverenciada pela maioria das pessoas. Como que Deus, sendo poderoso, o grande, inteligente, sábio, criador do universo, poderia ser tão insano, tão assassino, tão infanticida como o Deus apresentado ali pela crença hebraica, pela crença judaica, e esse Deus fosse tão amigo da humanidade a ponto de mandar sacrificar milhares e milhões de pessoas por causa de um capricho de um povo que talvez tiveram um Deus particular deles, e não que era o Deus mesmo soberano que criou todas as coisas. Mas quando nós olhamos ali para o Novo Testamento, nós percebemos ali a pessoa de Cristo, como é dito ali nos Evangelhos, um ser humano totalmente diferente daquela divindade que foi pregada e falada pelos antigos. Tanto é que Jesus, algumas vezes, ele disse assim, ouviste dizer pelos antigos, eu porém vos digo. Jesus, ele não concordava e não estava de acordo com aquela crença que o povo havia feito de um Deus totalmente mau, assassino, que mandava matar, um Deus egoísta, um Deus ciumento. E Jesus, ele vem apresentar uma outra face dessa divindade que as pessoas não conheciam e que muitos dos dias de hoje também não conhecem. E eles vivem pautados naquele Deus que os antigos falavam a respeito dele. E eu aqui, particularmente, acredito que vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que as pessoas elas vão parar um pouco mais para pensar, para raciocinar, para fazer pergunta,
para si mesmo, para questionar, que é muito importante e que não é permitido dentro de um sistema religioso, né? A pessoa vai começar a questionar e vai perceber que um Deus criador, ele não tinha essas características faladas através de um povo antigo. Um Deus criador, ele tem a característica ali dita por Cristo, né? Um Deus de amor, um Deus que ensina a gente a amar os inimigos, ele ensina a gente propagar o bem, ele ensina a gente não fazer para as outras pessoas aquilo que não queira que faça com a gente também. Um Deus que mostra que a ação do ser humano é que traz toda a tragédia para o mundo e não o Deus poderoso que traz, mas sim a ação humana através, em meio à sociedade, o povo em que ele vive, um povo em que ele tem a comunhão, um povo com que ele fala, através das suas ações, tanto elas boas ou más, é que traz boas ou más consequências para nós, não que esse Deus atribui isso, mas que o ser humano próprio, ele em si mesmo, ele traz toda a consequência daquilo que ele projeta. Então, voltando aqui para o tema do vídeo, embora esses homens, eles são respeitados e reverenciados em algumas culturas no mundo até os dias de hoje, não foi por causa das suas invenções e as suas contribuições positivas para a humanidade, mas sim pela sua crença e pela sua construção de um Deus totalmente egoísta e ciumento, que fazia justiça e vingava a vida de todos aqueles que não aceitavam o seu estilo de vida. Então, ao invés deles serem lembrados pelas suas invenções e pelas suas contribuições para a humanidade, mas sim porque eles desenvolveram aí uma mentalidade de exclusividade a respeito de uma crença que eles mesmos formaram. Tem até uma frase, né, que é muito falada, que diz o seguinte: será que foi Deus que criou a humanidade ou foi a humanidade que criou os seus deuses? E na verdade nós percebemos aí que a humanidade também ela tem capacidade de criar os seus deuses e elas então passar a pregar esse Deus que ela está criando. Então o que eu diria para você é a respeito disso. Questione, tenha ali a capacidade de questionar. Se você acredita em Deus e você acredita que Deus te criou com uma mente, com uma consciência capaz de não aceitar tudo, que tem capacidade de raciocinar e de questionar, então que nós possamos também, dentro dessa grande evolução que nós estamos participando, a questionar algumas coisas, para que nós não sejamos então inseridos ou induzidos por esse tipo de crença que traz um grande mal para a humanidade, mas sim de crença que traz evolução para a nossa espécie como um todo.